noite formal a todos. Estamos aqui, então, para mais um bate-papo da nossa série Vamos Falar sobre a Eletrotécnica. E hoje apresentando o tema Energia Solar Fotovoltaica, Projeto e Execução. Os nossos bate-papos são organizados pelo curso técnico em Eletrotécnica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, sendo uma conversa informal e descontraída para a troca de experiências e informações. É um prazer tê-los aqui, a participação de todos é muito importante para nós. Agradeço aos palestrantes por ter disponibilizado esse tempo e trazer essa informação para todos nós aqui nesse momento. Aos professores presentes, aos nossos alunos, ex-alunos e a todos os convidados que participam desse nosso bate-papo no dia de hoje. Aproveito para frisar que no site do nosso curso da Eletrotécnica, com o endereço disponível ali no chat, vocês poderão encontrar assuntos de interesse e o cronograma dos próximos eventos. E para organizar a noite de hoje, eu convido o professor Moisés, que vai nos passar algumas informações. Em seguida, farei a apresentação dos palestrantes para iniciarmos a sessão de hoje. Professor Moisés, por favor, a palavra está contigo. Obrigado, professor Marco. É com alegria, com satisfação, né, que recebemos todos na sala. Então, sintam-se abraçados e acolhidos pelo IFRS Campus Ibirubá. O evento, o bate-papo, é uma ação vinculada a um projeto de extensão, que o intuito é bater papo mesmo, né, trazer assuntos relevantes para a vida do profissional de eletrotécnica. Em relação às perguntas, caso surjam, escrevam no chat, no momento oportuno, a gente encaminha para o palestrante, né, da noite, ou ao final vai ter um momento de bate-papo, abre seu microfone e faz diretamente ao palestrante. Vamos manter nossos microfones desligados no momento da apresentação. Em caso de dúvidas, sugestões, questionamentos que surgirem com o bate-papo desta noite, sintam-se à vontade e entrem em contato com o curso de Eletrotécnica via os canais de comunicações institucionais ou com os canais da própria instituição. Para quem ainda não é estudante do IFRS, da Rede Federal de Educação Tecnológica, fica aqui o convite. Estamos em 16 municípios do estado do Rio Grande do Sul, nas principais regiões do estado. Possuímos uma educação diferenciada do integrado, do subsequente, da graduação, pós-graduação, uma educação tecnológica com um olhar social, com um olhar para a sociedade e melhorar e ajudar as regiões onde estamos presentes em alterar a realidade dessas regiões. Para quem não conhece ainda o campus Ibirubá, fica aqui o convite, venha depois que passar toda essa pandemia e retornar à normalidade, fica aqui o convite a conhecer a infraestrutura do campus Ibirubá e do curso de Eletrotécnica. A nossa programação é de aproximadamente 60 minutos, em torno disso, né? Ao convidado da noite, o Leonardo e a Dani, fica aqui já o agradecimento, já deixo registrado o carinho e atenção disponibilizado à nossa instituição e aos nossos estudantes, né? Retorno a palavra ao professor Marco, coordenador do curso, que conduzirá os trabalhos dessa noite no nosso bate-papo. Muito obrigado, professor Moisés. Então, reforçando as palavras do professor, é com muito prazer que trazemos os palestrantes de hoje, a Danise Ebin, gerente comercial, e o Leonardo Israel, engenheiro eletricista da Ilumisol Energia Solar, da unidade de Carazinho, aqui no Rio Grande do Sul. Antes de iniciarmos, então, vou pedir a licença aos nossos palestrantes para que nossos professores possam fazer algumas interrupções, caso seja necessário esclarecer algum ponto e dar mais detalhes a alguma parte que possa ficar confusa ou que os nossos convidados não conheçam muito bem. Também reforço para todos manterem os microfones desligados, escreverem as dúvidas no chat. E agora nós temos também esse novo recurso de levantar a mão. Quando vocês clicam na tela, aparece a barra branca embaixo, tem o levantar a mão. Então, quem quiser
colocar a mão levantada para, no momento oportuno, nós façamos uma pausa e esclarecer qualquer dúvida que essa pessoa tenha. Então, eu passo a palavra, acho que a Danise vai começar. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, uma honra a gente estar aqui e trazer um pouquinho do nosso dia a dia, de como é o nosso trabalho, e levar um pouquinho desse conhecimento também a vocês. Meu nome é Dani, então eu sou da cidade de Espumoso, como o professor já falou, eu sou gerente comercial da Ilumisol, da unidade Carazinho, e juntamente com o Leonardo. Então, pessoal, boa noite a todos. Assim como a Dani disse, é um prazer estar aqui. Eu que sempre estive do lado de lá, acompanhando as palestras na faculdade, né? Agora, estando desse lado aqui, é tão gratificante quanto estar recebendo o conhecimento, né? Então, nós gostaríamos de tentar apresentar algo como se fosse o nosso dia a dia no fotovoltaico. Nós temos bastante informações, nós temos apresentações em jornais, até a gente viu, como teve eleições esses dias atrás, até político utilizando como artimanha de angariar votos a energia solar, a geração de energia. Então, é um tema bem pertinente, é um tema muito bom de ser abordado e tem abrangência para todo mundo. Eu vou tentar fazer uma apresentação aqui. Então, pessoal, vou começar aqui um pouquinho, falando um pouquinho da Ilumisol para vocês, tá? A Ilumisol hoje, a gente está presente, então, em 23 estados do Brasil. Contamos hoje com mais de 60 unidades, né, nesses 23 estados. E a Ilumisol, ela abriu os projetos, as instalações das obras no ano de 2013. Em 2016 foi, posso dizer, um marco revolucionário, onde em 2016, ela implantou um sistema de franquias. Então, começou com expansão nos demais estados, né? Então, chegando à abrangência dessas 60 unidades. Aqui no Rio Grande do Sul, contamos com 4 unidades, que é a unidade Carazinho, unidade Caxias, Santa Cruz do Sul e São Leopoldo, que abriu recentemente também. Então, aqui, passando um pouquinho dos nossos números a vocês, são mais de 17 mil obras já realizadas, implantadas. Esses números, muitos já são aqui da unidade Carazinho, então são obras nossas no Rio Grande do Sul. São 271 mega instalados, 814 mil módulos instalados e mais de 33 gigawatts gerados mensalmente, trazendo, assim, mais de 18 milhões de economia mensal aos nossos clientes. Então, aqui um pouquinho do mercado de atuação, né, trazendo algumas obras já. Residenciais, comerciais, indústria, rural, obras de solo. Isso. Essa aqui é uma obra em um posto de combustível, na cidade de Santo Antônio, com 165 módulos. Uma obra rural, na cidade de Coronel Bicaco, com 207 módulos. Outra obra rural, na cidade de Boa Vista do Buricá, 168 módulos. Então, pessoal, a gente quis trazer um pouco
do que é a Ilumisol, porque alguns conhecem, outros não. Então, é interessante saber que quem está falando para vocês, né? Então, nós somos uma empresa a nível nacional e que traz uma vasta experiência. Então, como eu estava comentando com os professores anteriormente, a nossa ideia hoje é não explicar o que é a energia fotovoltaica. Isso é um tema bem já falado em diversas outras ocasiões. Então, nós queremos tentar dar uma visão do que é a energia solar na prática, né? Como ela funciona, o que eu tenho que fazer, tenho que fazer uma proposta, como que eu posso falar, né? Então, a gente vai tentar para algo um pouco mais direto. Então, só explicando hoje, a Ilumisol trabalha apenas com o sistema on-grid, que é o sistema conectados à rede. Não trabalhamos com o off-grid no momento, pois é um sistema um pouco mais caro devido aos bancos de bateria, e como a gente tem rede elétrica disponível para quase todas as unidades consumidoras, para todas as pessoas, né, então não há necessidade de trabalhar com o sistema off-grid por enquanto. Porém, há pesquisas para nós estar desenvolvendo os primeiros projetos de sistema híbrido, que seria um misto da energia conectada à rede com o banco de bateria, né. Eu acredito que muitos já entendam parte como funciona, mas quem não entender, deixa uma perguntinha no chat, a gente vai acompanhando aqui e vai explicando ao longo da apresentação. Então, hoje a empresa trabalha com 3 tipos de módulo fotovoltaico, tá? De 3 marcas diferentes, com potências, com aspecto construtivo, com tipo de célula diferente. Por quê? Por que eu quis trazer isso? Para informar que existem várias marcas, de vários modelos, de várias dimensões e pesos e produtividade, que você tem que sempre tentar optar por aquilo que te dá um melhor resultado. E a Ilumisol faz isso, optando por essas 3 marcas, que são marcas que têm excelentes custos-benefícios. A questão dos inversores, que são os equipamentos responsáveis pela transformação da energia captada pela placa em energia elétrica utilizada nas nossas tomadas, né? Então, nós também optamos em 3 marcas de inversores, sendo ABB, Sofar e Fronius. ABB e Fronius são 2 equipamentos com reconhecimento internacional, tá, e nacional. E a Sofar, também um equipamento de reconhecimento internacional, tanto na Ásia quanto na Europa, e que a Ilumisol traz como uso exclusivo da empresa, né? Ele é um equipamento de muito custo, um excelente custo-benefício, muito prático, muito fácil de mexer com ele, né? Para nós que somos do ramo técnico, né, que vai precisar fazer os cálculos, fazer o dimensionamento, ele nos propõe uma facilidade, ele nos proporciona uma facilidade muito grande de estar dimensionando os nossos sistemas com ele. Então, hoje, cerca de 80%, 90% dos projetos da Ilumisol são dimensionados com sistemas, com inversores Sofar. Então, aqui é algum dos modelos que a Sofar nos disponibiliza. Então, nós temos de potência 1,6 kW até 125 kW de potência de inversor com a Sofar. Isso é um dos modelos de nós utilizar, um dos motivos de nós utilizar esse modelo de inversor, porque ele tem várias dimensões e potências que deixam o nosso sistema muito mais versátil. Anexo ao sistema, nós temos as nossas string box, tá? E que servem para fazer fazer a proteção dos módulos, proteção do equipamento, né? Também a proteção da nossa rede elétrica com disjuntores e DPS. O porquê que isso foi falado agora? Além de expor um pouco mais sobre a Ilumisol, explicar quais são os componentes que fazem parte de um sistema fotovoltaico.
E todos eles são muito importantes, principalmente os cabos, né? Nós vemos algumas empresas que não se atentam muito aos cabos, mas os cabos são responsáveis pela transição da energia dos módulos para os equipamentos, né? Então, nós utilizamos os cabos da Conduspar, que é uma excelente empresa em questão de proteção, qualidade do material, né? Tem certificados, então é uma empresa que passa uma confiança muito grande. De nada adianta você ter uma boa placa, um bom inversor, se o equipamento, componente que interliga os dois não é de excelente qualidade. E também, o que eu quero explicar, é a questão que para cada tipo de telhado tem um tipo de fixação. Então, nós temos que ver a questão se o telhado ele é fibrocimento, se o telhado é zinco, se o telhado é de telha cerâmica, telha de concreto, cada um tem a sua fixação específica. Então, todos esses pontos, na hora do dimensionamento de um sistema fotovoltaico, na hora de uma apresentação, devem ser analisados para que possa ocorrer uma boa venda e um bom funcionamento do sistema. Então, vou explicar um pouco mais também da captação de energia, né? Nós temos as radiações aqui, a difusa, a direta e a radiação refletida. Para o sistema fotovoltaico é fundamental a radiação direta, tá? A nossa geração é por watts por metro quadrado, então nós precisamos de uma incidência solar grande em cima do módulo. E todo e qualquer ponto que interfira nessa incidência solar é totalmente prejudicial ao nosso sistema. Então, pontos como platibanda, chaminés, antenas, que são pontos que bloqueiam a radiação solar, é totalmente prejudicial. Nós devemos optar em não instalar ou instalar em locais diferentes para que fuja esses pontos de sombreamento. Outro ponto muito importante para o sistema fotovoltaico é a estação do ano. Quando nós estamos no inverno, é o momento que o sol está mais distante da nossa localidade, nossa localização. Ou seja, a incidência solar é menor. E no verão, a incidência solar é maior. Isso também se refere à posição solar. No inverno, o Sol está mais ao norte, em relação ao hemisfério, à linha do Equador, e no verão, o Sol está mais a sul, falando a nível de Brasil. Então, é mais ou menos esse gráfico que se comporta a geração de energia elétrica no Rio Grande do Sul. Esse é um estudo exclusivo para o nosso estado. Então, nós vemos que em janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro, que é a nossa maior, o nosso verão, é onde nós temos a maior geração. E nos meses de junho e julho, onde o nosso inverno, onde o sol está mais distante, é a nossa menor geração. Note que nós temos perda por absorção, então as nossas placas perdem ao absorver. As placas hoje têm entre 17% e 22% de eficiência. Então, apesar de tecnológicas, apesar de eficientes, né, é um mercado que ainda está em desenvolvimento, essas questões. Outro ponto que deve se considerar é a perda do sistema, que foi o que eu citei, sobre o cabo de má qualidade, às vezes com um conector de má qualidade, ou até mesmo um inversor de má qualidade, tudo isso gera perda. Então, descontando todas essas perdas, nós temos a nossa geração efetiva. Então, aonde fazer a minha instalação, né? Sempre levando em consideração tudo aquilo que eu falei sobre a posição solar, sobre a incidência solar, o norte sempre é o ideal. O norte é onde o seu módulo posicionado ao norte vai receber
luz solar basicamente o dia inteiro, a maior quantidade de luz solar possível. E houve estudos da Ilumisol que apresentaram em situações leste e oeste, instalações leste e oeste, perdas de 3 a 7%, em instalações voltadas com orientação sul, perdas de até 25% de geração. Então, nós, da Ilumisol, não instalamos em telhado sul. Nós sempre optaremos por norte, leste, oeste. Os únicos casos de instalação a sul é onde nós não temos outra opção para instalação. Vou falar mais à frente que telhado, às vezes, é a solução, mas muitas vezes é o problema de uma instalação fotovoltaica. E nós, quando não tem opção, e quando o cliente está ciente que vai estar perdendo cerca de 1/4 de toda a geração do nosso sistema. Então, lembrando, recapitulando sempre, norte ou leste e oeste as instalações. Então, o início de uma proposta fotovoltaica, né? Então, a gente já teve essa introdução ali, tá tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Se for tendo dúvida, por favor, vão colocando no chat ali. Isso tudo foi mais para dar uma introdução do que é o fotovoltaico mesmo na prática, né? Então, o início de uma proposta tem que ser levado alguns fatores em consideração. Eu estou até com a supervisora comercial ao lado, então, a superintendente desse assunto aqui, né? Nós temos que levar em consideração a média de consumo do cliente, o telhado dele, se ele tem um espaço para colocar, né? Se a orientação, se a inclinação do telhado, se a rede elétrica é compatível, se existem pontos de sombreamento, né? Novamente, orientação, inclinação. Então, são alguns dos aspectos que devem ser observados quando você vai fazer uma proposta. Então, você chegou no cliente, não sabe por onde começar, dá uma olhada no telhado, dá uma olhada na rede elétrica dele e pede a fatura para ver qual que é o consumo. Então, falando um pouco de telhado. Qual que é o tipo do telhado? Qual que é a orientação do telhado, né? Então, aqui nós temos um telhado de telha cerâmica, nós temos zinco, nós temos um outro telhado composto por telha, e note que nessa última foto passada aqui, as placas estão com uma estrutura de inversão. Essa água desse telhado era uma água sul, e nós não podemos instalar para o sul. É proibido na nossa empresa devido às nossas perdas. Então, nós instalamos uma estrutura de inclinação para orientar os módulos para o norte. Então, isso é um dos nossos recursos a ser utilizado para quando o telhado é água sul. Agora, aqui tem o pessoal da arquitetura sacaneando um pouco a gente, né? Nessa primeira foto, eu realmente não sei o que é isso, já tentei descobrir, passei já 2 dias tentando analisar essa foto e identificar o que é isso, e não sei. Eu sei que é um detalhe da foto, mas olha o espaço em telhado que essa construção ocupa. Pontos de sombreamento, né? Então, isso aí são coisas que devem ser observados no momento de uma venda, no momento de um dimensionamento de um sistema, né? Na segunda foto ali, platibandas, antenas, né? E outra coisa na terceira foto, deixa eu voltar nas nossas instalações. Nessas duas instalações, notem que sempre há um espaço entre os módulos. Os módulos nunca são grudados uns aos outros. Por quê? Imagina que um módulo é danificado, né? Eu tenho que ter um acesso livre àquele módulo, seja com uma escada, seja com um lado, pelo outro. Então, eu tenho que conseguir trocar. Agora, olha essa terceira foto. Imagina que o módulo da 4ª linha da 5ª coluna danificou. Para eu conseguir ter acesso nesse módulo, eu tenho que tirar 5, 6 módulos para conseguir remover o módulo
danificado. Então, isso são coisas que também devem ser analisadas no momento de uma instalação. Eu não posso entupir o meu telhado com placas, eu tenho que ter esse espaço de manutenção. Então, são pontos pertinentes em uma análise de venda. Outro ponto, estrutura. Isso deve ser observado. Tão importante quanto o espaço físico do nosso telhado é se a estrutura vai suportar. Hoje, só para vocês terem ideia, o peso de uma placa está em torno de 25 quilos, né? Então, você tem ali cerca de, se instalado 10 placas, cerca de 250 quilos em cima. Então, você tem que ter uma estrutura muito boa. Essas fotos nós tivemos acesso, pois a Ilumisol também tem o nosso setor de perícia, né? Fomos contratados para fazer perícia da foto. Então, esse telhado aqui nós recebemos para uma perícia. Olha o estado que ele ficou. Isso aqui foi após uma chuva, após um vendaval. Olha como a coluna ficou danificada pelo vento e, propriamente, essa estrutura, esse sistema tinha cerca de 300 placas, 300 vezes 25. Com certeza, o peso dessas placas contribuiu muito para a ação de deformação das colunas em treliça. Então, ao meu ponto de engenheiro eletricista não civil, eu observaria esse barracão e seria o meu paraíso, duas águas, uma leste e uma oeste, um espaço gigantesco para instalação de módulo, perfeito. Porém, a instalação do sistema fotovoltaico tem que andar junto com o sistema, com a engenharia civil, para fazer os cálculos de estrutura. Então, hoje, a Ilumisol também não instala em colunas não maciças, né? Principalmente quando for treliça. Isso são pontos que nós temos que observar. Nós temos algumas perguntas. Boa noite, Alisson. Respondendo, então, a tua pergunta, né? Você pediu qual a indicação de consumo que seria adequado a aderir às placas solares. Então, assim, hoje, independente, tá, do mínimo, tá, você tendo consumo de energia vale a instalação. Porém, tem que ver a questão de viabilidade, né? Então, como o Leonardo estava falando, a questão de consumo, sim, você tem um consumo, independente de ser 100 kW, 200 kW, 300, 350, como você colocou ali, mas a parte técnica de questão de estrutura e de telhado, isso é um ponto fundamental e que a gente sempre vai prestar muita atenção nisso, tá? Mas, respondendo a tua pergunta, então, sim, é viável, cerca de R$200, ou a gente sempre calcula, faz o dimensionamento em cima de quilowatt, consumo em quilowatt, né? Então, não em cima de reais. É isso mesmo que a Dani disse. Em respeito, voltando à tabela da SOFAR, nós temos ali inversores que a partir de 1,6 de kW potência, nós já conseguimos instalar. Isso daria cerca de 4 placas, entendeu? 200 kW de geração mensal. Então, a gente brinca até quando chegou esses inversores menores, de menor potência, a gente brincou, falou, opa, agora a gente consegue instalar até em casinha de cachorro, né? Então, realmente não tem a quantidade mínima. O que nós atentamos sempre é qual vai ser o payback, né? Se você tem uma fatura onde você paga a taxa mínima de uma instalação elétrica, de uma unidade consumidora, de uma fatura elétrica, você sempre vai pagar. Então, se o seu consumo dá um pouco a mais que a taxa mínima, é praticamente inviável, né? A não ser que você seja adepto ao sistema de geração, queira fazer, então isso é muito, muito bacana. Um exemplo de payback também, como o Léo estava falando, se você tem um consumo, a sua unidade consumidora, ela é uma rede trifásica, então o valor da
demanda por 100 kW, a tarifa dela ela já é um pouquinho maior, né? Então, você já paga, por exemplo, por 100 kW, mesmo que não tenha consumo, e você tem, na sua casa, consome média de 120, então você vai estar pagando uma diferença aí de 20 kW, né? Então, às vezes, não é o tempo que você demora até tirar o valor do teu investimento, ele é um pouquinho mais demorado, né? Então, tem outra pergunta ali da Angélica, né? Qual a inclinação ótima para a instalação dos painéis? A variação de acordo com a região do Brasil? Com certeza, Angélica, com certeza tem. Então, a primeira pergunta, qual a inclinação? Nós trabalhamos com uma faixa de inclinação, que é de 10 a latitude. Então, como que funciona? 10 graus é o mínimo e o máximo de inclinação é o grau da sua latitude. Nós aqui temos a latitude de 24 graus, então nós utilizaremos a inclinação 10 até 24 graus de inclinação. Por que 10 graus é o mínimo? A gente diz que é a inclinação de autolimpeza dos módulos. Quando cair uma folha, quando chover e tiver água, os 10 graus permite que esse objeto escorregue, que a água escoe, que não imposta. Então, uma folha, uma água, uma gotícula de água provoca sombreamento na célula e isso interfere na geração. Então, por isso que é no mínimo 10 graus de inclinação. Vamos lá. Atualmente existem telhas Tesla, porém ainda não caem mais viáveis, mas pode ser resolver problemas dos pesos nas instalações? Com certeza, Franciele. Então, aqui, atualmente, existem as telhas Tesla, porém ainda são muito caras e tornam viável. Mas pode ser dizer que elas possam resolver o problema dos pesos nas instalações? Com certeza, sim. Tá? A tendência é que essas telhas pesem menos do que as telhas convencionais, tá? E tem essa parte de benefício que seria a geração. Então, com certeza, sim, né, até esperamos, mas, porém, como é uma tecnologia nova, ainda está em desenvolvimento, não sabemos quando vai ser implementado no mercado, mas, sim. Tá. O Renato Marques pergunta, o quanto ou qual é a frequência de manutenção de equipamento das placas para manter ela sempre num bom funcionamento? Então, Renato, não existe um padrão. O que vai determinar isso seria qual é a sua instalação. Por exemplo, eu tenho uma instalação na minha casa de um inversor que está num local bem arejado, que permite uma boa circulação de ar. As placas são 10 placas em cima. Então, eu fazendo uma lavagem das placas anualmente, para tirar as fuligens de sujeira, esse equipamento tende a não dar manutenção. Porém, eu tenho, como a gente citou em cima, a instalação em Coronel Bicaco, 207 módulos, solo, as placas próximas ao solo. Aquilo lá passa trator em volta, levanta poeira. Então, antes da gente terminar a instalação, nós já tivemos que lavar as placas. Tá? Então, nós tivemos que lavar as placas, porque sujeira em cima da placa interfere na radiação e interfere na geração. Então, aquilo lá possivelmente vai ter que ser lavado de mês a mês. Tá? E também inversores, quanto maior a potência, maior é o aquecimento dele. Tem inversor que chega a trabalhar 70, 80 graus, né? Então, isso precisa ter um cuidado especial, precisa ter uma visita periódica de um técnico ali de entre 2, 3 meses, ou até mesmo nós da engenharia, tá controlando o monitoramento desses equipamentos para ver se o gráfico da geração está ok ou se ele apresenta algum tipo de anomalia. Né? Mais pergunta? Sidney quer saber qual o procedimento correto para fazer a limpeza das placas. Sidney, então tá. O procedimento é bem simples, tá? Detergente neutro, aqueles rodos com aquelas esponjas, sabe? Aquelas esponjas de espuma,
e água. Então, você vai bater a água, vai colocar o detergente, esfregar, procurar não bater, porque por mais que o vidro não quebre, a célula internamente quebra. Ela tem um formato, um aspecto tipo de um carvão, célula de silício, então ela é bem frágil. Então, por mais que o vidro não quebre, a célula internamente quebra. Então, quanto mais você bater nela, maior é o dano causado à sua placa e à sua geração. Então, é bem simples, água, detergente, esfrega, água e deixa o sol secar. Alisson, então, a sua taxa mínima, né, tá me perguntando aqui, é de R$50, então sobraria 130 que você deixaria de pagar. Exatamente isso. A gente faz o dimensionamento para essa geração de energia que você precisa, você deixaria de pagar esse valor aí. É isso mesmo. Então, não existe condições mínimas para a instalação de um sistema fotovoltaico, porém, você tem que se atentar a qual o meu valor de investimento e qual vai ser o meu payback disso daí. Isso, muito bom, muito bem citado, o professor Juliano, né? Professor Juliano, a espuma tem que ser a parte amarela, tá? Não a verde, que nem quando eu lavo os copos novos da minha esposa com lado verde, ela briga. Se você lavar as placas com lado verde, a empresa vai brigar com você. Aqui em casa, se eu disser para ela, não pode lavar com uma esponja, é a verde que ela vai usar. Tenho certeza. Jacques, vou avisar ela, mede a esponja verde. Você pode explicar para a gente no comentário, por favor? Então, novamente, enquanto não chegam outras perguntas, vamos seguindo aqui. Outro ponto importante para a análise é o quadro do cliente, a instalação elétrica, né? Como nós temos também a parte do telhado, nós temos a fiação elétrica que tem que estar em boas condições. Então, nós encontramos diversas coisas. Casas que não tem quadro, casas que tem um quadro que não é quadro, né? Quadros antigos totalmente cheios, como a foto do lado direito, e a foto do lado esquerdo, um quadro novo de uma casa recém-construída, com todos os disjuntores padrões, onde a gente conseguiu espaço para nós colocar disjuntor e DPS de proteção. Esse é um local muito importante, até estava citando ali, né? Local do inversor, ele precisa ser em um local arejado, não pode ser em um espaço confinado, porque ele é um equipamento que trabalha com uma temperatura muito alta, né? Alta, por exemplo, esse inversor, que é um inversor de 4 kW, esse da foto que a gente fez a instalação, ele é um inversor que vai trabalhar com 40 graus de temperatura dele. Porém, um inversor maior, de 60, seria um inversor para tocar aquela obra de 207 motos que a gente mostrou, trabalha em 70, 80. Então, eles precisam estar em locais arejados, amplos, onde não tem a circulação contínua de pessoas, sabe? Então, nesse local aqui, nós temos uma garagem, onde não há uma circulação grande de pessoas, o pé direito é alto, é amplo, tem corrente de vento que passa. Então, tudo isso contribui no nosso funcionamento. Hoje mesmo, um cliente nosso chamou para a gente fazer a manutenção, porque os gráficos dele estavam horríveis, estavam com quedas de geração, o inversor atingia o pico de geração e caía. E ele pediu, solicitou a nossa visita técnica, nós fomos lá e percebemos que ele fez a instalação de um exaustor em frente aos inversores, e esse exaustor joga um ar quente para os módulos, para os inversores. Ou seja, um inversor que já trabalha numa temperatura de 70 graus, recebendo ar quente ainda, ele não estava em um bom funcionamento. Então, ele, como uma medida de proteção do próprio equipamento, ele se desligava para não atingir uma temperatura ao ponto de perder suas propriedades elétricas, né?
referente ao retorno do investimento que o Jacques perguntou. Jacques, então, assim, eu vou te dar um exemplo. Suponhamos que a sua média de consumo seja uma faixa de 500 kW. Então, que você vai ter um investimento, estou dando um número exato, tá? Em média de 18 mil reais, tá? Então, cada caso é um caso que a gente faz o cálculo para passar para o cliente bem certinho o payback ou o ROI, o índice de retorno, né, que o cliente vai ter num determinado prazo. Ok? Isso, então, assim, tem como prever, tá? Tem como prever, tem como calcular, e é sobre exatamente isso que a gente fala, né? Digamos que você está instalando um sistema que teria uma vida útil para 25 anos, né? Se o seu payback for em 15, talvez esse seu dinheiro, esse seu investimento inicial não seja tão interessante para isso. Agora, se o seu payback for em 5 anos, magnífico, você vai ter mais 20 anos sobre o lucro, sobre esse rendimento, né? Então, existem bastante casos de clientes que chegam a pagar aí cerca de 10 mil reais na fatura de energia. Então, suponhamos, tá? Novamente, um número exato. Investimento de 360 mil é um cálculo que às vezes ele não faz, que ele está pagando esse valor para a concessionária e dessa forma ele está realizando um investimento, ele está pagando esse valor mensal do investimento dele e ele vai ter um retorno do investimento em 3 anos, né? Então, a viabilidade para esse tipo de instalação é bem viável. Isso, pessoal. Mandem perguntas, porque as perguntas estão muito boas, e isso vai gerando o bate-papo ali, que é o nosso intuito, né? Então, voltando à apresentação, até chegar mais perguntas, pontos de aterramento, que é previsto em lei, obrigatório por lei, por norma, desculpa, e nós temos que ter os pontos de aterramento, tá? Aterramento é muito importante. Nós tivemos um caso de uma cliente que entrou em contato com a gente, porque havia dado um raio na zona rural, muito comum zona rural, com a incidência de descarga atmosférica. Ela entrou em contato que não estava mais funcionando os equipamentos. Nós fomos lá, o raio destruiu praticamente todos os equipamentos elétricos dela, destruiu a fiação elétrica dela, e o nosso equipamento estava em perfeito estado, apenas pelo uso de 3 hastes de aterramento. Então, o aterramento, onde muitos não levam em consideração, nesse tipo de instalação fotovoltaica, que é em cima de telhado, instalação metálica, oferece um excelente caminho de descarga para o raio, né? Então, nós precisamos desse aterramento. Vou falar na parte dos DBS, que não deixa o sistema atingir nem se for da rede. Isso. Então, anexo, muito bem lembrado, anexo ao aterramento, nós temos todos os nossos DPS, tanto na parte CC quanto na parte CA. Deixa eu voltar aqui no quadro elétrico. Então, ali na foto do lado esquerdo, em cima do disjuntor azul, temos 2 DPS, eles são responsáveis pelo escoamento da descarga atmosférica para o terra, e também, nessa caixinha preta ao lado do nosso inversor, tem um DPS para cada grid. Então, nós também temos os DPS de escoamento das placas. Então, o nosso inversor, os nossos equipamentos são sempre muito bem protegidos. Eu digo nosso não apenas da Ilumisol, tá? Estou citando a Ilumisol como exemplo, mas isso é uma prática, ou deveria ser uma prática de instalação padrão de todas as empresas. Inclusive, é exigência das concessionárias, os DPS, o aterramento, tá? Para quando você for homologar e fazer ativação do seu projeto, do seu sistema, eles vão fazer a conferência dos DPS e do aterramento. Então, vamos falar um pouco ali sobre o dimensionamento fotovoltaico.
Moisés, como vocês operacionalizam, difícil para mim essa palavra, a equipotencialização nesses casos? Ou podemos pensar em aterramento do tipo IT? Moisés, o aterramento, a equipotencialização, nós fazemos de maneira individual, tá? Então, o nosso aterramento é só para o nosso sistema, então ele não há equipotencialização com o sistema com a residência ou com o comércio, né? Porque, exceto quando nós conhecemos o aterramento, quando nós sabemos, quando o comércio, a indústria tem o engenheiro, tem o técnico que possa nos mostrar e explicar como é feito. Porque a partir do momento que a gente equipotencializa o nosso aterramento com o aterramento da construção, né, do comércio, da indústria, nós também oferecemos o nosso aterramento para os outros equipamentos da instalação, e nós não sabemos como está os outros equipamentos, então nós não nos sentimos confortáveis em relação a fazer isso, exceto quando é obrigatório pela concessionária a equipotencialização de todos os aterramentos. Aí nós fazemos. Isso é dispositivo de proteção contra surtos. Exato. Eu falei DPS de uma maneira como se todo mundo conhecesse, mas não. O DPS é exatamente isso, dispositivo de proteção contra surtos. Ele nada mais é do que vai ser um registro que quando ele vê o raio chegando, ele abre para o raio passar para a terra e não ir para a nossa instalação elétrica. Então, vamos lá para o nosso dimensionamento. Primeira coisa que eu tenho que identificar é o consumo do cliente. Depois que eu souber o consumo, eu sei quantos módulos vão, e a partir do número de módulos, eu descubro qual que é o meu inversor. Tá? Então, isso tudo nós temos nós, Lumisol, as outras empresas, em todos os softwares que faz esses cálculos, mas também tem como fazer aquela continha de padaria na mão lá, que é bem bacana para você chegar frente a frente ao cliente, poder calcular isso na mão, né? Então, hoje nós temos aqui um cliente hipotético com 500 kW por mês, tá? E nós estamos utilizando o nosso módulo fotovoltaico Canadian de 360 watts pico. Qual módulo, de qual potência que existe? Nós temos na empresa módulos de 310 a 500 watts. No mercado existe de N potências. Então você tem que ver qual é a melhor aplicação pro seu sistema. Por exemplo, eu estou instalando na casa da Dani, onde ela tem uma platibanda enorme, tem aquele negócio que a arquiteta fez lá, que eu não sei para que serve, e cabem apenas 8 módulos. Então, o que eu vou fazer? Se ela precisa de um consumo de 500 kW, talvez o meu módulo 310 não ofereça os 500 kW, mas o meu módulo 440 watts oferece. Então, eu dimensiono a potência do meu módulo dependendo da quantidade de módulo que eu preciso, ou até mesmo uma empresa, qual módulo que eu tenho em estoque. Então, o módulo normalmente não é um fator que interfere muito no dimensionamento de um sistema. Então, como que funciona o nosso cálculo para a geração do módulo? Nosso cálculo de padaria nada mais é do que a potência do módulo vezes a quantidade de hora de sol por dia vezes os dias do mês, para nós ter a nossa geração mensal em quilowatt-hora mês. Então, a nossa potência do módulo, tá, é 360 watts. Quantas horas de sol por dia? 8? Não. 4 horas de sol por dia. Mas por que 4? São nessas 4 horas que oferece uma excelente condição de geração
Então, eu tenho que considerar as horas, tipo, das 11 às 2 da tarde, que são o momento de máximo pico do meu sol no dia. Então, eu considero essas 4 horas. Até neste cálculo, eu poderia considerar mais, mas eu tiro aquelas horas que não tem a minha máxima geração para considerar algumas perdas, né? Vezes 30 dias por mês, eu chego a uma geração de 43,18. Quem tem uma calculadora ao lado aí, pode bater, pode fazer, que dá esse número certinho, se a HP não me mentiu. Então, aqui nós temos acesso ao nosso software, que a empresa Ilumisol usa, ou como outra empresa usa softwares similares, que dimensionam a potência do módulo com relação à localidade. Esse aqui está feito para Cascavel, Paraná, que é onde é a nossa sede, nossa matriz, mas a radiação solar é muito similar aqui com a nossa região. Então, eu posso usar como base, sim. Tá? Notem que aqui a geração média por módulo, no lado direito, ali, ele deu os 43,18, exatamente igual ao nosso cálculo. Qual que é o fator importante aqui? Eu dimensionei para leste-oeste, então ele não está dando um ganho em relação a isso. Se eu dimensionar para norte, eu já vou para 45,33, e eu tenho um ganho de 5% na minha geração. Você lembra que eu comentei anteriormente que quando os módulos instalados a leste-oeste têm perdas de 3 a 7%, comparado com a instalação ao norte? Então, aqui é comprovado no nosso cálculo, esse cálculo que o nosso sistema faz leva bases meteorológicas como parâmetro, é um cálculo bem completo, né? Então, é comprovado que a norte você tem um ganho de geração em relação a leste-oeste, né? Então, aqui vamos para a quantidade dos módulos. Então, como que eu vou saber? Eu sei o consumo do cliente, sei quanto a minha placa gera por mês. Muito simples. É o consumo do cliente dividido pela minha geração da placa. Isso vai me dar cerca de 11,58 módulos. Como eu não posso cortar um módulo no meio, eu vou instalar 12 placas. 12 placas 360. Num telhado leste-oeste, na casa da supervisora Dani. Tá. Então, aqui, cálculo da potência dos módulos. Como que eu vou chegar na minha potência? Eu preciso identificar quanto de potência meus módulos têm, para eu saber qual inversor eu consigo colocar para abastecer esse módulo, para poder fazer a transformação da potência desses módulos. Então, nada mais bem simples, número de módulo vezes a potência dele, eu tenho uma potência aqui de 4,32 kW. Eu vou anotar, porque eu não tenho boa memória. Então, eu vou anotar no meu caderninho. Tá? Então, eu vou achar o meu inversor a partir disso. O que eu preciso saber antes? Nós, da Ilumisol, e assim como outras empresas, não trabalham com a potência nominal do inversor. Potência nominal é a potência descrita. O inversor de 5, a potência nominal dele é 5 kW. Tá? Nós trabalhamos com um overload. O que é o overload? Na tradução literal, sobrecarga. Né? O que é a sobrecarga? É você instalar potências de módulo maior que a potência do seu inversor. Mas o que isso é bom para o meu sistema? Não danifica meu equipamento? Vamos explicar. Esse gráfico à nossa esquerda, o gráfico branco, ele é um gráfico sem o overload. O nosso inversor trabalhando sem o overload. E o nosso inversor, o gráfico maior, azul, é o nosso com o overload. Nós, da Ilumisol, adotamos overload de 32%, ou seja, nós dimensionamos potência de módulo 32% a mais do que a potência do inversor. Quem determina isso? O fabricante, tá? A gente não faz nada sem autorização do fabricante.
Então, com o Fronius, ele autoriza fazer isso, com a ABB autoriza fazer isso, a Sofar nos autorizou 150% de overload. Eles dizem que o equipamento deles suportam 50% a mais do que ele é dimensionado. Nós, por precaução, ou até mesmo por questão comercial, não adotamos os 50%, e sim apenas o 32% de overload. O que o overload nos traz como benefício? O início da geração mais cedo, o encerramento da geração mais tarde, ganho de geração e o menor custo por quilowatt. Vou explicar com 2 gráficos aqui, bem simplesinho. O primeiro gráfico é sem o overload. Então, aqui nesse gráfico, eu estou usando no lado esquerdo, no lado esquerdo está me dizendo que ele é um Fronius Eco de 25 kW, e notem no gráfico azul, no gráfico preto mais escuro, que ele chega aos 25 kW exatamente ao meio-dia. É o ponto pico, é onde nós temos a nossa máxima de geração. Ele chega ao ponto pico de 25 kW e disso ele cai. A partir do momento que o Sol deixa de estar a pino, começa a ir ao lado, ele deixa de perder incidência solar e começa a cair a geração. E nós temos um outro sistema com overload, com o mesmo inversor, um Fronius Eco de 25 kW. Note que ele chega no ponto 25 muito antes e deixa o ponto 25 de potência bem depois. Ele chega próximo às 11 e deixa próximo às 2 da tarde. Ou seja, ao invés de nós ter a nossa máxima de geração ao meio-dia, nós temos do meio das 11 às 2 da tarde. Tá? Então, isso nos dá um ganho em quilowatt, um ganho de potência de geração, né, muito, muito grande. Então, o overload é adotado nesse quesito, para esse fim, e tem que ser cuidado em relação ao que o fabricante diz que é a máxima do overload. É uma prática comum de mercado e que traz grandes benefícios ao cliente. Então, beleza, nós entendemos o nosso overload, nós vamos para o cálculo da potência do inversor, que nada mais é do que a potência nominal vezes, não é dividido, tá? É vezes 1,32, que dá a potência do nosso inversor com overload. Então, para esse caso, eu peguei 2 modelos para o inversor. Eu peguei o meu Sofar de 3.3, então é um Sofar de 3,3 kW de potência, e meu Sofar de 4 kW de potência. Então, eu calculei o overload dos 2 equipamentos. Do meu 3,3 deu 4,35, e do meu 4 deu 5,28. Vocês se lembram quanto que deu a nossa potência de placa? Eu me lembro porque eu anotei, deu 4,32. Ou seja, nós conseguiríamos utilizar essa quantidade de placa em um inversor de 3,3. É lógico, pessoal, que é mais técnico, nós temos outros parâmetros que devem ser observados, questões de tensão, corrente, né? Mas isso, como eu disse, é uma continha de padaria que, na maioria das vezes, na grande parte das vezes, ele dá certo. Ou seja, nosso inversor de 3.3 conseguiria atender pela questão do overload. Porém, a Dani quer colocar mais 2 ar-condicionados na casa dela e pretende aumentar esse sistema futuramente. A nossa potência do overload do 3.3 está quase igual, exatamente igual, tecnicamente igual à nossa potência de placa. Ou seja, a Dani não vai conseguir aumentar mais placas futuramente. Então, como ela sabe que ela prevê que vai aumentar mais cargas, possivelmente ela vai precisar de mais modos. Então, eu posso vender para ela o inversor de 4, né? Inversor de 4 kW, para que ela tenha uma margem de potência para adquirir mais módulos futuramente. Então, nesse caso aqui, eu fechei para um cliente de consumo de 500 kW,
nós temos aqui 12 módulos fotovoltaicos Canadian 360 e um inversor Sofard 3.3. Fechado, Dani? Fechado. Acerta os valores comerciais e é isso. Depois de acertar os valores comerciais, inicia-se toda a fase de compra de material, a fase de encomendar os pedidos, né? Se você tem estoque, você inicia de imediato, você faz seus prazos, escrito de instalação, projeto, homologação do projeto, instalação, vistoria da concessionária e ativação com a troca do medidor para o sistema bidirecional. Então, assim, é um assunto, um tema muito pertinente, tá? É só você imaginar que cada vez mais você vai consumir energia elétrica. Então, é uma área de investimento para quem está começando a faculdade, para quem está saindo do curso técnico, que quer aprimorar, é um mercado que tende a crescer muito. Parece que está muito saturado, porque você tem várias empresas de atuação e tal, mas é um mercado que você pode vender para qualquer um. Então, é um bom local de investimento para quem está pensando em começar. Interrompendo um pouquinho o Leonardo aqui, nós da parte comercial, a gente costuma fazer alguns levantamentos de dados, até, posso dizer, demográficos, né? Eu sempre dou, por exemplo, um exemplo a minha cidade, né? A minha cidade, Espumoso, ela tem em média aí 16 mil habitantes, e se a gente for olhar comércio, indústria, rural, residencial, a gente vai ter atingido aí, eu acredito que 2% em instalações, né? Então, para a gente que é do comercial, é um número bem atrativo. Pois a gente ainda tem acima de 95%, praticamente 98% para atingir, né? E todos são potenciais clientes. Então, são números bem bacanas que a gente está sempre fazendo esses levantamentos aí nas cidades para fazer esses estudos. É isso mesmo. Então, para o comercial é bom e para nós técnico também, tá? Então, nós temos um campo de atuação desde o momento de consultoria, abrir uma empresa. Tenho amigos que me formaram comigo, que abriram empresas, que estão investindo na área, que apostaram nisso. Então, é muito bacana, até a questão de consultorias, né? Vamos lá, nós temos mais questões aqui com o Moisés. Professor, estamos bem de tempo? Podemos seguir? Então, beleza. Leonardo, aborde, por favor, a questão de rede elétrica, por exemplo, a rede do cliente trifásica, o gerador solar injeta apenas uma fase. Como isso funciona? O relógio bidirecional consegue fazer esse monitoramento? Então, Moisés, o relógio consegue fazer esse monitoramento, sim, tá? Nós temos uma rede trifásica com instalação monofásica de inversor, e como isso funciona. Então, normal, tá? Do mesmo jeito que essa rede, essa energia elétrica vem por esse cabo, ela volta por esse cabo, o relógio faz essa leitura. O que acontece? Nós estamos tendo cooperativas que entraram com recurso na ANEEL em relação ao desbalanceamento de fases, tá? Então, eles reclamaram, ganharam recurso e colocaram como norma das cooperativas que não se pode instalar um inversor diferente do número de fases, ou seja, se o inversor é monofásico, você tem uma rede trifásica, ou você instala 3 inversores mono, um em cada fase, ou junta tudo e instala um inversor trifásico, tá? Então, isso daí é uma questão muito bacana, Moisés, porque nós já temos concessionárias cooperativas, no caso, que entraram com briga, recursos e ganharam em relação a esse desbalanceamento de fase. Eu parto do suposto que quem é responsável pelo balanceamento das cargas é a própria cooperativa, a própria concessionária, mas eles ganharam recurso, então a gente tem que
que obedecer, né? Como nós, digamos, para sistemas bifásicos, nós teríamos que instalar 2 inversores monofásicos, um em cada fase, ou até mesmo um inversor bifásico que atenda os níveis de tensão fornecido no local. Mas questão de funcionamento é ok, normal. A concessionária RGE, para eles é indiferente, é tranquilo. Pessoal, em questão de apresentação, era isso, tá? A gente tentou trazer aqui como funciona um pouco do nosso dia a dia, da venda, do dimensionamento. É lógico que essas contas a gente não faz na mão, nós temos planilhas, nós temos sistemas, né, e cada vez é mais aperfeiçoado isso. Mas é para vocês entenderem que, assim como muitos dos cálculos que vocês fazem durante o curso, vocês não vão usar e tal, vocês têm que saber como que funciona. E é isso que eu quis mostrar, é como que funciona mais ou menos a instalação fotovoltaica de dimensionamento e quais são os parâmetros que você deve se atentar, né, os obstáculos e que nós encontramos no dia a dia. Muito obrigado, Leonardo. Aproveitar aqui e deixar um convite para que todos que possam visitar a nossa loja. A gente tem uma loja física na cidade de Carazinho, né? Eu sou de Espumoso, então a gente tem representantes hoje em variadas cidades aqui no nosso estado, e dúvidas, professor Moisés, professor Marco, tem o nosso contato também, e vocês sintam-se à vontade para nos chamar, para esclarecer dúvidas, e dessa forma venham conhecer a loja. A gente estará aguardando vocês de portas abertas, e fica o nosso convite e desde já o nosso agradecimento e a presença de todos. E a gente vai deixar um espacinho de tempo aí, se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser fazer algumas perguntas, a gente está à disposição. Eu não obrigado, gostei Leonardo, obrigado, Denise. Deixar aqui previamente falado, porque assim, o que aconteceu? O TSU, Tribunal de Contas da União, emitiu um comunicado para a ANEEL para revisar, né, revisar a revisão da 482, né, que é a norma que regulamenta a energia, a geração distribuída no Brasil. Questões tarifárias, né, é um tema bem complexo. Então, assim, a ANEEL tem o prazo de 6 meses para apresentar o plano de mudança e mais um prazo de 6 meses após tipo, a definição desse plano de mudança para entrar em vigor. Então, assim, Juliano, como nós, brasileiros, nós sabemos que dificilmente vai vir algo que melhore, né, quando é questão de governo, quando é questão de imposto, quase nunca é para melhorar. Nós sabemos que irá vir mudanças, mas acredito que mudanças que não impactem muito no nosso dia a dia, para esse tipo de projeto que nós fazemos aqui do nosso dia a dia. A ANEEL, ela está com 5 cenários, tá? Que está em votação. Então, ainda não tem nada estabelecido, né, em relação a isso. A gente espera, entre essa votação, que saia entre 2 cenários que estaria mais propício e que fomentaria, né, que não irá diminuir e impactar na venda do equipamento fotovoltaico. Entendi. É um assunto bem complicado, traz uma pulga atrás da orelha. Nós já esse mercado está sendo atacado já faz um tempo, porque o governo viu que é um mercado muito bom e, peraí, eu tenho que ganhar em cima disso, né? Então, tem que ser revisto. Tá? As concessionárias, né? Obviamente, né? Então, bom, pessoal, a gente tem que sempre manter a esperança. Não é um mercado que vai acabar, só vai ter algumas regras, alguns empecilhos, algumas cobranças a mais, mas ele sempre vai ser um mercado lucrativo, sempre então, né?
Vamos lá. Moisés, como fica a questão de valores no caso de uma rede trifásica, por exemplo? Um inversor trifásico ou 3 monofásicos? Moisés, depende muito do equipamento que você vai fazer a utilização. Né? Vamos falar de potência. 3 inversores monofásicos de 5 ou um inversor monofásico de 15. Então, pensando numa matemática simples, para eu ligar 3 inversores de 5, eu teria que ter 3 disjuntores, 3 DPS, um conjunto de DPS para cada inversor, e DPS CC para cada inversor, né? Então, assim, todos os equipamentos multiplicados por 3. Isso acarretaria num custo maior. Então, além do custo dos 3 inversores monofásicos somados dá maior que o inversor trifásico, nós também temos o custo da instalação dos equipamentos, dos componentes elétricos, que somados dão maior que a instalação trifásica. Aí vai de como você prefere. Nós, quando há esse tipo de aspecto, né, esse tipo de caso, nós sempre optamos em instalar um inversor apenas. Porém, vamos supor que você tenha 3 telhados, 3 águas diferentes, 3 situações diferentes na mesma propriedade. É a mesma propriedade, mas um galpão distante do outro, 3 aviários, um exemplo, né? Eu instalo um inversor em um aviário, outro inversor em outro aviário, o terceiro inversor no outro aviário, isso nos traz uma melhor rentabilidade, um melhor funcionamento, melhor eficiência, né, para o nosso sistema. Então, é análise de caso. Ou também num caso de um número menor de módulos, né? Então, muitas vezes um inversor trifásico, ele não vai atender isso, né? Exato. Então, o inversor ele tem uma tensão, uma corrente, um parâmetro elétrico mínimo de funcionamento, e talvez a quantidade pequena de módulos não dê a partida nesse inversor. Então, teríamos que optar por 3 inversores pequenos. O Gilney, boa tarde, Leonardo. Vocês não trabalham com painéis solar com microinversor? Qual é a vantagem do inversor tradicional? Gilney, então, a Ilumisol não trabalha, tá? A Ilumisol, ela trabalha apenas com os inversores tradicionais. Eu não sei explicar, porque eu não pesquisei muito a questão do microinversor, mas na questão de funcionamento, o microinversor tende a ser melhor, tá? Tende a ser melhor por ele contemplar um arranjo menor de placas, 2, 3 placas, né? Então, vamos supor assim, se eu tenho um inversor com 2 grids, 2 arranjos de placa, cada um com 10 placas, se eu tiver sombra em uma placa das 10, eu prejudico a geração de todo o meu arranjo, tá? O microinversor, ele faz com que isso não aconteça, tá bom? Ele divide mais os pontos de leitura do nosso sistema. Porém, o que acarreta é na questão assim, eu preciso de um microinversor, eu tenho um aviário onde eu não tenho nenhum ponto de sombreamento, nenhuma árvore, nenhum poste em volta. Eu preciso de um microinversor? Não preciso. Eu tenho uma casa cheia de chaminé, platibanda, várias águas de telhado, essas casas novas que a gente vê, várias águas, né, chaminés, então isso já seria um caso interessante. E também a questão de custo, né? A gente sabe que hoje o que mais custa numa instalação elétrica é o inversor, então quanto mais inversores você tiver, mais caro fica a sua questão, a questão comercial. Então, é muito versátil o sistema fotovoltaico e vai de aplicação para aplicação. Isso, lembrando que cada microinversor possui uma eficiência. Com muita eficiência, total tende a baixar. Exatamente. É isso aí. Muito colocado, muito bem colocado aí pelo professor Marcos, né? Pessoal, nós estamos no nosso momento de bate-papo. Caso alguém queira fazer pergunta ligando o microfone ou pelo chat, por favor.
fiquem à vontade. Professor Marco, você pode repetir, por favor, o que você disse? Eu estava dizendo para o pessoal que nós estamos no nosso momento do bate-papo aqui, para fazer essa troca de informações, e pedir para o pessoal, né, caso eles tenham alguma dúvida, para que possam utilizar até mesmo o microfone, para que todos nós possamos discutir esses problemas, essas informações, essas questões. Isso, exato, exato. Não tenho medo de falar, de estar à frente. Eu mesmo dou umas gaguejadas, dou umas travadas aqui, e é isso mesmo. Então, ali, o Moisés fez uma nova pergunta, né? Como fica a questão do seguro em residências que possuem sistema fotovoltaico? Algum detalhe específico? Moisés, nós podemos tratar isso de dois aspectos, tá? Tem seguradoras que aceitam sistemas solares na proteção elétrica da residência, então você já consegue incluir o seu sistema fotovoltaico junto com o seguro da sua residência ou comércio, enfim, né? E nós também temos a questão de seguro próprio para sistemas fotovoltaicos. Nós, Ilumisol, oferecemos 1 ano de seguro total para sistema fotovoltaico, exclusivo para o fotovoltaico. Depois desse ano, fica a critério do cliente fazer a renovação. Mas você pode ou fazer um caso específico, ou até mesmo um seguro total da sua rede elétrica que engloba o seu sistema fotovoltaico. Pessoal, caso alguém queira também, estou com o meu Google Meet aqui, deixa eu ver se consigo parar de compartilhar. Caso alguém queira fazer alguma consideração, que não se sinta à vontade, queira chamar no privado, acessar as nossas redes sociais, tá? Fiquem muito à vontade, tá? Para fazer isso, para nos chamar no privado ali, e poder tá tirando dúvidas, até mesmo do dia a dia, né? Eu sou da seguinte opinião, que tudo que eu sei, eu aprendi com alguém, então tudo que eu sei, que eu puder passar para frente, que eu puder tá contribuindo ali, a gente vai ajudar, com certeza. Pessoal, perguntas? Leonardo, vou aproveitar aqui. Sempre eu perguntando, cara, eu vou deixar, vou ficar mais quietinho, mas é algo que me vem assim, né? Como vocês, como empresa estabelecida, com corpo técnico, de engenharia, suporte financeiro, e eu vejo muito como colocar isso de uma forma adequada. Eu vejo muito pessoas que não têm uma qualificação técnica, que vêm de um outro segmento e agregam essa questão da energia solar já no seu empreendimento. Mas não tem essa preocupação que nós da área técnica, nós da eletrotécnica, possuímos, né? Que é um aterramento, que é um DPS, que é um DR, que é um dimensionamento. Detalhes técnicos que fazem parte da vida do eletrotécnico para um serviço bem prestado e bem qualificado lá para a sociedade, porque quem compra sistema solar muitas vezes são leigos, né? Não são da nossa área de atuação. Então, como que vocês olham para esse cenário, essas empresas não qualificadas que estão junto aí com vocês, participando de orçamento, muitas vezes com valor muito fora da realidade, por todas essas questões técnicas, né? Assim, eu aprendi com um professor meu que quando você compara a energia elétrica, você pode comparar ela com água. Qual que é o diferencial? Você pega a torneira, você passa dentro da rosca, você aperta, quando você liga, você vê o vazamento da água. Na energia elétrica, você não consegue ver os vazamentos, né? Então, você pode conectar até arame num ponto elétrico que ele vai funcionar. Ele vai estragar em um certo momento, mas ele vai funcionar. Então, a gente sofre muito com isso pela questão do seguinte: a primeiro momento sempre funciona. Sempre funciona. A pessoa acaba indo embora, deixando
o cliente na mão. E é uma prática de mercado que a gente utiliza, assim, sempre nos nossos orçamentos, por mais que a pessoa não queira fechar com a gente, não queira adquirir, nós temos outra empresa tem um preço melhor, fala assim, então busque informações sobre aquela empresa, sobre o técnico que vai instalar, se ele tem as capacitações, se ele é um técnico que possui alguma experiência nisso, né, e propriamente pelos equipamentos, né, se os equipamentos são bons, a gente se depara com diversos orçamentos ali, uns equipamentos que não conhecem, uns equipamentos novos no mercado, que você não consegue entender, até pelo preço, às vezes você coloca em xeque a questão da qualidade, né, pelo preço do equipamento. Então, assim, é uma situação complicada, mas isso não é só para nós, isso acontece para quem instala ar-condicionado, isso acontece para quem formata computador, isso acontece para tudo. Os pseudos profissionais, né, que utilizam do cliente ser leigo para parecer que ele é um profissional. Então, é complicado, Moisés, é até difícil fazer a pergunta e é difícil responder essa pergunta também, né? Então, sempre assim, optar por ter o máximo de profissionalismo possível, né? E eu sempre falo, você tem que ser claro com a pessoa que você está vendendo. Você tem que saber falar eu não sei, eu não faço, né? Eu sou uma pessoa que se perguntarem para mim, você faz tal tipo de projeto, eu faço, mas se perguntarem para mim, você faz tal tipo, eu falo que eu não faço, que eu não tenho conhecimento. Então, eu gostaria que todo mundo pudesse partir do mesmo princípio, né? Fotovoltaico nós sabemos que são sistemas caros, são investimentos altos, então você não quer estar pagando 20, 30 mil em um sistema e dar para um cara que acha que é só ligar a tomada que vai funcionar. A Linsol, agora a gente lembrou de um outro assunto aqui, a Linsol recentemente ela entrou em um novo nicho de mercado, né, que é a construção de usinas. Então, a Linsol está fazendo um investimento em todo o Brasil, de 1.000 usinas, e nesse primeiro momento, 45 dessas usinas estarão sendo instaladas aqui no Rio Grande do Sul. Essas usinas, o Léo pode falar um pouquinho melhor da parte técnica também, elas são usinas de 72 kVA de potência, né? E logo, logo, todos terão oportunidade de ver essas usinas em funcionamento aí na nossa região. É um programa que a gente traz ali, principalmente para produtores rurais, parcerias, né? Aluguéis de terra, até para comercialização do quilowatt gerado como forma de concessão, né? E isso traz um pouco com o que tipo, o Moisés trouxe, né? Quanto maior a instalação, quanto maior o empreendimento, maior é o nível técnico que demanda, tá? E maior o requerimento de profissionais capacitados, de recursos, de ferramentas. Então, isso é muito importante, tá? Então, quanto mais tecnologia, quanto mais pesquisa está em cima de um equipamento, maior é a demanda por profissionais capacitados, qualificados, para exercer as funções, né? Então, assim, eu me coloco ali, nome da empresa, para estar tirando dúvidas, né, para estar ali criando esse network entre as pessoas que desejam entrar nesse mercado, que desejam começar a instalar, que desejam começar para vender, ou até mesmo que querem ter dúvida do que está pensando em colocar em casa, né, que entrem em contato, que tirem as dúvidas, né, espero ser o mais profissional e ético possível para estar conseguindo sanar as dúvidas e explicar, né, longe dessa questão um pouco comercial, e sim abraçar a questão técnica e explicar como que é tipo, o real funcionamento,
dessas questões. Leonardo, deixa eu fazer um comentário aqui, que é muito comum na prática, né, as instalações que nós encontramos aí feitas estarem muito fora das normas, né? Então acontece muito de estar uma instalação errada, uma instalação sem a proteção adequada, sem aterramento, sem o fio terra distribuído, e muitas vezes essas pessoas, elas, pelo desconhecimento, né, pela ignorância dessa parte técnica da elétrica, não querem investir nisso quando pensam em colocar o sistema de geração. Então vocês devem lidar com isso de uma forma bem usual, né? O que você pode comentar a respeito dessas pessoas que não querem investir na segurança da sua própria casa e da sua própria vida? Isso, a gente até se depara com clientes que a gente chega para fazer a instalação na hora de fazer o aterramento, por ter que às vezes quebrar um pouco de calçada ou fazer uma valeta no jardim, a pessoa fala que não quer, que não é para fazer. Aí você tem que tentar explicar, que fala, olha, você está investindo 50 mil em equipamentos, e isso daqui pode ser o diferencial entre o seu equipamento funcionar e o seu equipamento não funcionar, entre o seu equipamento sofrer com uma descarga atmosférica e não sofrer com uma descarga atmosférica, né? Então, tudo isso, citado tanto pelo professor Moisés, quanto pelo professor, esqueci o nome, desculpa. Marco, são todos empecilhos e obstáculos que a gente encontra no dia a dia. E também vem a questão que o Moisés citou. Normalmente a pessoa leiga, pessoa que nunca viu aquilo na frente, que não sabe para que funciona, né? Muitas vezes, até, professor Moisés, a gente se depara com um instalador que não sabe fazer o uso do DPS, que não sabe fazer o uso de um disjuntor, não sabe para que serve, né? Então, é bem complicado. E a gente tem que usar esse jogo de cintura para chegar para a pessoa e falar, olha, isso serve para isso é fundamental para isso, né? Então, tem que, muitas vezes, haver um intermédio ali da parte técnica junto com o comercial para poder explicar para o cliente, né? A gente que tem esse nome junto ao nosso nome técnico, né? Ele é o técnico da empresa, ele é o engenheiro da empresa. A gente carrega uma responsabilidade muito grande de que todas as nossas informações que forem passadas são verdades, as pessoas tomam como verdade. Então, nos dá uma credibilidade, mas também nos dá uma responsabilidade muito grande. Então, isso tem que ser levado com muita atenção. Tá. A Angélica perguntou se há alguma forma de descarte, reciclagem de painéis, alguma empresa que dá uma segunda via para os painéis. Angélica, com certeza tem, tá? Assim como empresas que faz o reuso do LED, né? Com certeza deve ter empresas que faz o reuso do sistema do painel, né? Às vezes um painel quebra, mas ele quebra só o vidro, as células continuam intactas, né? Às vezes quebra metade das células, você pode reutilizar as outras células para outro fim. Com certeza há uma forma de fazer isso, tá? Existem empresas que façam, porém eu não tenho um nome, aqui não tenho na região aqui não, né? Isso aí vai de uma pesquisa um pouco mais a fundo no nosso amigo Google. Eu acho que no Brasil não conheço nenhuma que faça isso, a não ser esse processo de desmontar um painel que apresentou defeito e tentar aproveitar alguma coisa. Exato. Obviamente que a parte do vidro, do metal, do alumínio, tem várias constituintes ali do painel que dá para reciclar, mas se a célula em si apresentar defeito, não há como reaproveitar aquilo. Então, descarta a célula. E até mesmo o processo de reciclagem dessa célula é muito complicado, porque ela não é um material só, elas são vários materiais que compõem essa célula em várias camadas. Então, dentro de um mesmo material tem vários outros componentes, então isso é muito difícil de ser reciclado. Talvez na Europa, nos Estados Unidos, na China, existam empresas que são capazes de fazer isso, mas eu ainda acho muito difícil.
Então fica mais essa parte dos materiais externos, do suporte de alumínio, do vidro, que isso dá para reciclar, e tentar reaproveitar as células que ainda estejam boas. Exato. É isso mesmo que o professor Marco colocou. Isso. É uma curiosidade e é isso mesmo, é coisas que vêm, né? A gente que é técnico, a gente acaba pesquisando um pouco sobre tudo, se interessando sobre tudo, o porquê de tudo, né? Então, é muito bom quando há esse tipo de questionamento, né? Até, olha aí, como que é um nicho de mercado. Quem sabe o próximo investidor nesse tipo de mercado possa estar aqui. É que nós temos ainda, é muito recente, o começo da instalação dos painéis no Brasil, né? E esses painéis têm uma vida útil garantida de 25 anos, mas acabam durando mais tempo que isso, então acho que a gente ainda não chegou no momento para começar a reciclar painel, mas com certeza o mundo inteiro vai precisar de recicladores de painéis. Ah, sim, com certeza. Ou até mesmo algum que possa pegar esse painel com 25 anos, que já sofreu com a depreciação, e dar um upgrade nele, trazendo ele como novo, talvez seja até algo interessante, né? O Leonardo, aproveitando em nicho de mercado, e eu ouvindo vocês aqui, refletindo, né? O coronavírus aí, uma crise mundial, muitas pessoas não terão condição de, mesmo que querem ou pretendem colocar sistemas solares, não vão ter condições ou coragem para investir num sistema solar. Existe uma tendência de alugar sistemas solares, eu escutei a Dani falando de usinas, ou cooperativas solares, o pessoal se reúne, se junta, e uma porcentagem, deve ser algo assim nesse sentido. Há uma tendência de futuro nesse nicho de mercado ou não? Vou responder a tua pergunta aqui, professor Moisés. Sim, é exatamente isso, né? Hoje, um cliente que ele não tem viabilidade técnica, civil, de fazer uma instalação, a Ilumisol está fazendo esse tipo de empreendimento, onde a gente vai conseguir, então, através de locações, de cooperativas, estar fornecendo essa energia para os clientes com um preço mais atrativo do que ele tem hoje da concessionária, né? Essa é a principal fonte hoje de geração, né? Exato. Então, esse é um dos motivos da Ilumisol estar trazendo para a nossa região aqui 45 usinas, né, que vai servir como uma forma de cooperação entre pessoas e até mesmo concessão entre empresas, né? Então, é para isso. Sim, tem essa possibilidade e é bem viável agora, né? Nós temos um caso, né, enquanto eu era da matriz lá, de uma empresa de farmácia, com 47 farmácias, onde farmácias no centro, prédio alugado, alto consumo, ar-condicionado o dia inteiro, né, não conseguiriam instalar um sistema em cada telhado. Então, eles reuniram todos os consumos, fizeram uma usina e vão fazer a concessão para cada unidade. Então, aquela usina vai produzir para as 47 farmácias dessa rede de farmácia. E muita residência também, né? A gente vê bastante casos de pega municípios que têm área urbana com bastante prédios, né? Então, normalmente um prédio desses, ele dá sombreamento no imóvel vizinho, né? Então, ocasiona de não poder ser feita a instalação para esse cliente. Essa é uma tendência que está em crescimento muito no país, né, de construção de parques fotovoltaicos, que nós já tínhamos muitos parques eólicos já há vários anos sendo construídos, mas ainda não tinha um ímpeto grande nacional para a construção de parques solares.
E hoje em dia nós já temos aí vários gigawatts instalados em parques solares, então instalações que foram pensadas somente para geração de energia, né? Não é aproveitar alguma coisa que colocar num telhado de uma indústria. Obviamente que dá para fazer assim também, mas já são construídos locais que eles pegam um terreno, enchem de placas solares até não caber mais e conectam isso no sistema somente para vender energia. Isso. Então, assim, esse assunto é muito importante e foi muito bom a gente tocar, porque diz tudo sobre a revisão da 482, tá? É exatamente sobre isso, é sobre as questões tarifárias, onde uma instalação fotovoltaica em um cliente de tarifa A, que é o cliente com uma entrada de energia em média tensão, não poder fazer a compensação em clientes de tarifa B, que é um cliente com uma entrada em baixa tensão, como é o convencional para residências e comércios. Então, é justamente isso que eles pediram para fazer revisão. Como o professor Marco falou, é uma tendência, logo o governo quer ganhar, ou quer bloquear, ou quer segurar isso para que as concessionárias não percam, e pediram para fazer uma revisão sobre isso. Então, esse é um dos pontos que a revisão da 482 vai abordar aqui, que o TSU pediu para a ANEEL revisar, né? Nós temos a ABSolar, né, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, e a vice-presidente presta consultoria para a Ilumisol, e ela, em uma das consultorias que a gente teve com ela, ela disse que a ABSolar está entrando com recurso em questão ao TSU, por eles não ter conhecimento técnico para julgar o que é certo ou o que é errado, então, assim, o que pode, o que não pode, né? Então, a Associação Brasileira da Energia Solar está entrando com recurso sobre essa decisão do TSU, né? Então, como eu disse, sempre que há uma revisão, nunca é para favorecer e sempre para prejudicar. É uma estratégia perigosa, apontar para o juiz e falar que ele não sabe do que ele está dizendo, né? Exatamente. No mínimo, audaciosa, né? Mais perguntas, curiosidades, pessoal, fiquem à vontade, vamos aproveitar esse momento. A energia solar é um tema bem abordado, né, com vários nichos, com várias partes, com abrangências, né. Então, tem desde da casinha com quatro painéis até a usina com 5.000 módulos solares. Então, é bem bacana isso. Leonardo, não sei há quanto tempo você está trabalhando na área, 2 mas anos. você deve ter visto um crescimento aí bem grande da eficiência das placas solares, né, dos painéis. Isso. Então, antigamente a gente via ali painel de 15% de eficiência, hoje já está passando de 20%. Isso, então, exato. Como é que você está vendo esse crescimento, essa melhoria dos painéis no mercado? Então, eu estou no mercado há 2 anos, né, como projetista e engenheiro, né, já fiz projeto para mais de 10 estados no Brasil. Então assim, dentro da própria fabricante que fornece os equipamentos, em 1 ano, a gente já viu mudança de eficiência de 3% a 4%. Tá? Então, assim, as pesquisas vindo do mundo asiático, né, das fabricantes em cima da eficiência, está cada vez mais intensa, tanto é que nós temos módulos, hoje um módulo, a média de dimensão dele é 2 metros por 1, tá? É um retângulo de 2 por 1. Hoje nós temos módulos que são um pouco menores, diminuíram 10 centímetros e tem mais eficiência do que outros módulos maiores, maior potência e maior eficiência com um espaço, uma dimensão menor. Então, isso tudo dentro de 1 ano, tá? Então, assim, é uma pesquisa que vem crescendo muito, tá? Nós temos inversores, por exemplo, da
Sofar, que vieram com menor potência e 20% a menos de peso e tamanho. Então, é tudo muito maior, é tudo com um incentivo, uma pesquisa, né, cada vez maior em relação a isso. E a tendência sempre é de equipamentos melhores, com potência maiores e eficiência melhor. E nessa mesma linha, né, nós temos, o assunto não foi abordado, mas poderia comentar aqui, que nós temos aqueles painéis policristalinos, que são mais baratos, mas menos eficientes, e os monocristalinos, que são bem mais caros, mas também bem mais eficientes. Vocês estão vendo alguma busca por os clientes quererem instalar mais painéis do tipo monocristalino, ou ainda essa não conhecimento fica só pautando pelo preço? Isso. Normalmente, o pessoal pesquisa marca, tá? Então, muitos dos clientes optam pela Canadian em relação à Ryzen, pela Canadian ter mais tempo de mercado, enfim, né? Mas poucos se atentam, só quem tem um conhecimento um pouco maior se atentam às questões poli e questões monocristalino, né? Então, assim, digamos que para uma instalação residencial, a diferença entre o poli e o mono não seja tão impactante na questão percentual da eficiência. Mas agora, para uma usina de 500, uma usina de 1.000 módulos, essa diferença no fim do mês da geração é muito impactante, tá? E, então, assim, a diferença do preço do mono é mais caro, obviamente, né, até pela qualidade, pela eficiência, mas, normalmente, no dia a dia da venda e da compra, isso não, o cliente leigo, ele não se atenta a isso, né? E aí a gente oferece o que nós temos de melhor para aquela condição, ou de um melhor custo-benefício, né? Uma instalação de 10 placas, eu sei que a diferença percentual do mono com poli não interfere, então eu posso oferecer um poli. Agora, para um aviário que vai precisar de 300 placas, eu sei que se eu oferecer um monocristalino, ele vai ter uma eficiência muito maior, né, em relação, uma geração maior no fim do mês ou no fim do ano, em relação ao poli. No começo você também estava dizendo da qualidade dos cabos, né, que faz uma diferença escolher Isso. cabos bons para instalar na parte da corrente contínua, né, entre o painel e o inversor. E aí é outro ponto que muitos não entendem. Por que tem que gastar tanto num cabo se ele foi lá na loja de material de construção e o cabo é muito mais barato? Por que não pode usar aquele? Exatamente. E isso é muito interessante. É tudo questão do ser leigo, e aí vir o intermédio da parte técnica junto ao comercial para poder estar explicando todos os porquês de cada coisa. Tem cliente que fecha o olho e só chega quando a obra está pronta, não quer saber onde aperta, quer saber onde vê, quanto que gera, e pronto. Só que nós temos clientes que são preocupados com todos os aspectos da obra, né? Quer saber tudo que está na casa, então a gente tem que estar explicando. E o cabo solar a gente explica, ele é um cabo de uma tensão maior, ele é um cabo que vai estar exposto ao tempo, né, vai estar em cima, muitas vezes que fica um pouco em cima do telhado, então tem que ter uma proteção também, tanto da parte interna para o externo, tanto do externo para o interno, né? Até porque ele está num telhado sofrendo uma intempérie climática, né? Isso. E quente, né? Exato. A gente teve um caso de uma obra que a gente foi fazer, tipo, a perícia também, né, que o cabo ficou em contato com o zinco, né, bem quando fazia a curva ficou em contato, e isso, o zinco pode ter esquentado, pode ter derretido a isolação, fechou curto e pegou fogo, por sorte nos cabos, né, parte dos módulos ficaram intactos. Então, isso são coisas que acontecem, aí vem o que o professor Moisés também colocou, que é o despreparo de profissionais que se dizem profissionais, mas às vezes não fazem a menor ideia do que está fazendo. Ninguém está dizendo nada, eu vou complementar aqui também.
Esse detalhe também é muito importante, né? Pensando aqui nos nossos alunos, nossos técnicos, o pessoal que está assistindo e que pensa em começar a atuar nessa área, nós vimos a preocupação que tem que ter com os módulos, a quantidade de módulos, o tamanho do inversor, então toda essa questão ali de dimensionamento, mas também nós temos que ter também esse cuidado com a proteção, com o aterramento, com o uso dos cabos. E um detalhe muito importante que o pessoal esquece e releva, e às vezes isso é um complicante muito grande, são os conectores, né? Exato. Então, os painéis, o sistema solar tem aquele conector especial, o MC4, que já foi pensado para ser melhor, para evitar problemas, e muitas vezes as pessoas não se atentam, quer fazer de qualquer jeito, quer esmagar o conector usando um alicate comum, e isso tudo acaba prejudicando o sistema como um todo. Então, acrescenta uma resistência, diminui a eficiência do sistema como um todo. Então, aí entra mais esse detalhe, né? Exatamente. E, por exemplo, nós da Ilumisol, nós vendemos, né, então, uma questão comercial, 95% de economia. Então, normalmente, quando a gente oferece um dimensionamento e tal, é para suprir o consumo que o cliente tem, né? Se a gente começar a ter perdas em todas as coisas, perda na captação, perda no cabo, perda numa emenda, perda, vai chegar no fim do mês, a gente nunca vai conseguir atingir a geração que a gente vendeu para a pessoa, né? E não só nós, a Ilumisol, qualquer outra empresa, né? Então, você deve se atentar a todos os detalhes, questões de acabamento, estética é muito importante, a gente vê hoje a estética de algumas obras complicadíssimo, sabe? Então, assim, você precisa ter atenção em todos os detalhes, porque é um equipamento, né, que é muito caro e que a pessoa, o cliente, quando contrata, gera uma expectativa muito grande. Isso que o Léo falou agora também é um diferencial nosso da Ilumisol. Por quê? Porque a gente vende geração de energia. E a gente se preocupa em entregar justamente o que o cliente contratou, né? A quantidade de geração que ele contratou. E muitas empresas, a gente sabe que hoje tem uma deficiência bem alta em relação a isso, pois elas se preocupam em vender e instalar, e no final de um mês, no final de 12 meses, ela não precisa entregar para o cliente aquela geração, né? Então, esse é um diferencial nosso também, que a gente preza por isso. Então, sem contar com a qualidade, né? A gente hoje não está no mercado, talvez para brigar por preço, mas a Ilumisol está no mercado hoje para trazer um diferencial aos nossos clientes, trazer qualidade, trazer um produto que realmente vai ter uma durabilidade que ele espera, que é aos 25 anos. Claro que a gente sabe que a durabilidade de um equipamento como esse hoje é para quase 40 anos, né? Então, esse é o que a gente preza hoje dentro da Ilumisol. Então, tem que estar atento a todos os detalhes, como a Dani falou, como nós vendemos geração, por isso que nós não instalamos para o sul, por isso que nós temos que cuidar com o sombreamento, tem que cuidar com a inclinação, porque tudo isso interfere, e são as pequenas perdas que no montante dá um impacto muito negativo no final do mês, né? Pessoal, mais dúvidas? Aproveitem aí o conhecimento das informações que nós podemos compartilhar aqui. Podem utilizar o microfone ou o chat. Fiquem à vontade, por favor. Novamente, quem tiver vergonha ou queira perguntar algo, ou lembre de algo amanhã para perguntar, né, pode estar seguindo a gente nas redes sociais, ali está pedindo nossos números para os coordenadores, a gente sempre está aqui disponível, né, para estar trocando, fazendo esse bate-papo no dia a dia. Só quero te antecipar que tá muito bom esse bate-papo, realmente eu não esperava que ia ser assim, com esse nível tipo de interação. Eu até estava mais preparado para uma palestra aqui, de estar só falando e sem interação, mas realmente está muito bacana. E a gente já gostaria de frisar também que
né, as portas estão sempre abertas e vocês estão em um curso que traz um conhecimento técnico muito bom a todos, e numa dessas vocês também podem estar ingressando e fazendo parte da equipe do Lumisol, né? Se não temos mais perguntas, mais informações que queiram compartilhar, eu vou chamar então o professor Moisés para fazer um encerramento para nós, já que nós atingimos o horário que tínhamos planejado. Então, por favor, professor Moisés. Obrigado, professor Marco. Obrigado, parabéns a Dani, Léo, por compartilhar conosco esses conhecimentos, trazer isso para a luz, né, do eletrotécnico, do estudante, dos profissionais da eletrotécnica. Já coloco também à disposição o campus de Ibirubá, o FRS, não apenas só o campus de Ibirubá, como os 16 campos da rede, né, espalhados aí por todo o estado, como parceiro, né, como parceiro de educação tecnológica, sobre tecnologia, sobre equilibrar essa sociedade aí de uma forma mais justa e equilibrada, a partir de um conhecimento técnico. É isso que a gente trabalha e se dedica e espera, né? Então já fica aqui o agradecimento formal do campus e do curso de eletrotécnica aos profissionais aqui representando a Ilumisol e também a matriz, né, que concedeu, que liberou essa oportunidade para nós conversar um pouquinho. Então, foi muito bom ouvi-los, né, o conhecimento, ele vem, gera dúvidas e o intuito dos bate-papos é esse mesmo, de gerar mais dúvidas do que respostas e que procurem nós como orientações técnicas, né? Então, isso foi muito gratificante nessa noite aí. Obrigado. Nós também, em nome da Lumisol, da franquia de Carazinho, queremos agradecer o convite, né? Foi muito, muito bom, porque nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente não percebe a quantia de coisas que tem que ser analisada. Quando você começa a escrever e querer explicar sobre isso, você vê que é bastante coisa, é bastante detalhe, e isso tudo é muito bacana, é muito bom você ver o negócio que você foi atrás, você que pensou e você que viu e construiu, e quando vê aquilo funcionando, é muito bacana, né? Então, aqui em nome do corpo técnico da franquia de Carazinho também, agradeço muita atenção, coloco a gente à disposição para estar sanando dúvidas, estar discutindo, estar tentando ajudar de qualquer forma, né? Em meu nome também, em nome da Lumisol, nosso muito obrigado pela presença de todos, a oportunidade que o Instituto dedicou a nós e que vocês possam contar, entre outras vezes, com a gente também. Muito obrigado, Denise, muito obrigado, Leonardo. Reforço as palavras do professor Moisés. Foi muito bom trazer todas as informações aos nossos participantes e agradeço, então, essa disponibilização do tempo de vocês e agradeço também a presença de todos que participaram do nosso evento e deixei no chat o cronograma dos próximos eventos. Espero vê-los na semana que vem, no nosso próximo bate-papo. Eu deixo, então, uma boa noite a todos. Espero que fiquem bem e um abraço. Boa noite. Boa noite, até mais, tchau. Até mais, tchau. Boa noite, tchau, obrigado, pessoal.